Boa noite pessoal, tudo bem? Estamos dando continuidade ao estudo, né? Pedindo a Jesus aí que nos abençoe, nos ilumine, né? Vamos lá fazer o nosso estudo do livro Nosso Lar, né? Tá aqui, nosso companheiro aqui, ó, né? E a gente hoje vai entrar, né? Ó o Alan chegando aí, entrou junto, Alan, né? Estamos continuando aí os estudos aí da noite, né? A gente tá fazendo estudo lá na Casa Espírita agora, né? O pessoal lá via meeting, né? E agora que damos continuidade aqui, né? Na mesma vibração e na mesma energia aí, se Deus quiser, né? Evitando confundir, né? Hoje nós vamos continuar, né? Já estava preparado aqui, Alan. Hoje nós vamos continuar com o estudo do livro Nosso Lar, né? Nós vamos entrar no capítulo 3, né? Lembrando que os dois primeiros capítulos do Nosso Lar foram bem tenebrosos, né? O André Luiz sofrendo, passando por dificuldades lá nas regiões inferiores. E esse capítulo que a gente vai entrar hoje, né? Já é o capítulo mais sutil, mais light, né? Nós vamos ver o primeiro contato do André Luiz com a colônia Nosso Lar, né? E nas vibrações aqui desse capítulo que se inicia, né, a gente recebe a todos, né? O capítulo ele tem por título Prece Coletiva ou Oração Coletiva, dependendo da versão do livro, né? E a gente vai fazer como a gente tem feito, né? Nós vamos ler o capítulo juntos, né? A gente vai lendo os pedacinhos e nós vamos conversando, né? Lembrando que o André Luiz aqui, nesse momento aqui, o André Luiz acaba de ser resgatado das regiões inferiores, né? O André Luiz acaba de ser retirado lá das regiões do baixo astral, né? Vamos dizer assim, né? Lembrei da Xuxa quando falei baixo astral, né? E aí o André Luiz vai ser recebido na colônia do Nosso Lar, né? E aqui são as primeiras impressões dele. Olha que interessante, né? O capítulo começa assim, ó. Oração coletiva. Boa noite aos que chegam, tá, gente? Nós somos no capítulo 3 do Nosso Lar. Embora transportado à maneira de ferido comum, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa. Cajado de substância luminosa, eu já vi um desse. Um amigo espiritual tem um, o Liel tem um. Né? Deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros. Olha que interessante, né? Então, a entrada para o Nosso Lar está no umbral, viu, gente? Lembra que a gente falou? O Nosso Lar está no umbral, tá? Umbral não é só a zona ruim, não. Né? Porta encravada em altos muros, coberta de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura, na qual penetramos silenciosos. Então o André Luiz está saindo das zonas inferiores, né? Assim, depois de uma caminhada boa, né? Como é que eles fizeram a gente não sabe, né? Parece que levantou e foi, né? Mas aqui tem um tempo dentro da escola, né? Branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. Então o André Luiz ele chega na hora do pôr do sol no Nosso Lar. À medida que avançávamos, consegui identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Então o André Luiz, né, saindo das zonas umbralinas inferiores, né, ele vai entrar na cidade do Nosso Lar. Ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram devagarinho a maca improvisada. A meus olhos surgiu então a porta acolhedora de alvo edifício, a feição de grande hospital terreno. Dois jovens, envergando túnicas de nível linho, acorreram presurosos ao chamado do benfeitor. E quando me acomodavam em um leito de emergência para me conduzirem cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião recomendar carinhoso: guardem nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperem agora por mim. Esperam agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. Então o Clarencio, né, ele deixa o André Luiz, né, que eles entram na cidade espiritual. Nós estamos no capítulo 3. Boa noite para os que chegam. Né? Então na hora que o Clarencio chega com o André Luiz, eles deixam ele, né, numa estrutura, num prédio do Nosso Lar. E o Clarencio, que tinha um compromisso, nós vamos ver o compromisso dele aqui agora, né, ele deixa o André aos cuidados de outros companheiros espirituais que trabalham, né, que atendem naquele setor. Enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobiliado, onde me ofereceram um leito acolhedor. Então o André Luiz já estava lá no Nosso Lar. Né? Olha a diferença de como ele estava antes de como ele estava agora. Né? Já começou o processo de resgate espiritual. Ei, Fran e Eduardo. Né? Olá, amigos que estão chegando todos.
Continuando, envolvendo os dois enfermeiros na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por lhes dirigir a palavra, conseguindo dizer por fim. Olha só como é que ele estava debilitado, né? Ele não conseguia se expressar, não conseguia falar, né? Tem dois motivos para o André Luiz não conseguir falar aqui. Primeiro, que ele estava num estado de debilidade muito grande, e o segundo, que a vibração do nosso lar, né, para um espírito como ele estava desacostumado de uma zona superior, que não sabia o que era aquilo, né, constrangia ele ao silêncio, tá? Ele não estava dando conta da vibração, né? Amigos, por quem sois? Explicai-me em que novo mundo me encontro. O André Luiz estava achando que estava em outro planeta. Olha que doido, gente. O André Luiz, ele amigos, por quem sois? Explicai-me em que novo mundo me encontro. De que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante? O André Luiz, ele pergunta para os espíritos se ele está em outro planeta, né? Tipo assim, que lugar é esse? Que planeta é esse? Por favor, me fale qual que é esse sol aqui, né? Um deles afagou minha fronte, né? Foi lá, fez um carinho no André Luiz, como se for conhecido pessoal de longo tempo. É interessante isso, né? Nas zonas superiores, os espíritos são todos amigáveis, como se fossem todos conhecidos uns dos outros. Já olha que nós estamos no nosso lar aqui, né? E acentuou: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o sol que nos ilumina, neste momento, é o mesmo que nos vivificava o corpo físico. Então ele fala: não, André, né? Nós estamos nas esferas espirituais próximas da Terra. Esse sol aqui é o mesmo sol que, né, ilumina a vida dos encarnados. Nós estamos aqui, ó, bem próximos, né? Lembra? Umbral, em torno, né? Estou aqui comentando, né? Nas esferas espirituais vizinhas da Terra. Lembra do conceito de umbral, que é aquilo que está em torno, que é aquilo que está mais próximo? Então o André Luiz está nas esferas espirituais vizinhas. Aqui, entretanto, né, olha só, a nossa percepção visual é muito mais rica. Ou seja, o espírito está falando para ele: aqui a gente consegue enxergar mais do que normalmente a gente enxergaria enquanto encarnado. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que supomos quando no círculo carnal. Olha só que interessante. Então o sol é mais bonito aos olhos espirituais, né, do que a gente consegue perceber. E realmente, né, a nossa visão aqui de encarnado, ela possui limitações de percepção, né? A gente não enxerga nada que está acima do ultravioleta, né, e nada que está abaixo do espectro luminoso do infravermelho. Então todas as cores e matizes a partir do ultravioleta e antes do infravermelho, a nossa visão simplesmente é incapaz de perceber. Para a gente não existe, né? No mundo espiritual, espíritos mais libertos do corpo, né, espíritos mais preparados ali, já, né, acostumados com aquele ambiente, a visão deles percebe cores e matizes luminosos que a gente aqui passa batido, né? Olha que interessante, né? O nosso lar aqui já se mostrando aqui, né? E quantas lições só nisso aqui. Lá está sem o véu, sim, né? E olha que o que ele está vendo aqui é limitado ainda, né? Um espírito superior, o Clarence, deve ver muito mais do que esses outros espíritos aqui, né? Lá ele está sem o véu, sim, ele está no mundo espiritual, né? Ele já está na esfera superior àquela que ele estava, né? Se enquanto ali na região onde ele estava antes ele via igual a gente enxergava, até pior, né? Porque estava numa névoa, num nevoeiro muito grande. No nosso lar a visão dele estava muito mais clara, né? Então ele impactou com certeza. Imagina ficar anos num lugar, né, difuso, opaco, né, uma cor acinzentada, tudo escuro, tudo, né, tenebroso. Ele vai lá para um lugar cheio de luz do sol, né? Então já vou já melhor expressiva. Aqui, ó, nosso sol é a matriz divina da vida, e a claridade que irradia provém do autor da criação, né? Aquilo lá, a gente sabe, né, pela informação da espiritualidade, que no Sol estão os espíritos mais superiores do nosso sistema solar. Eles se reúnem no Sol, as entidades mais maravilhosas e iluminadas que existem, né, estão no Sol, e assim como o Sol irradia, né, para o sistema solar inteiro calor, luz e vitalidade, junto dessas energias que nós percebemos aqui enquanto encarnados, que é o calor, né, e a luz, irradiam-se também ondas espirituais de amor. Por isso que o Sol, né, nos povos antigos, ele é adorado como uma divindade. De certa maneira, o Sol é uma representação das energias do astral superior. Sim, né? Então, nas energias do Sol, né, vem junto com aquele calor, aquela luminosidade, vem inúmeras vibrações espirituais que nós nem imaginamos, né? E um espírito que tem olhos de ver, ou seja, que tem um desenvolvimento espiritual que permite ele enxergar, né,
vai perceber no Sol luminosidades e, né, e vibrações que nós aqui nem sabemos que existe. Então, olha que interessante. Aí ele continua aqui, ó. Meu ego, como que absorvido em onda de infinito respeito, fixou a branda luz que invadia o quarto através das janelas e perdi-me no curso de profundas cogitações. Então, só do Sol ali, o André Luiz já começou a pensar na vida ali. Lembra que uma das coisas que ele mais reclamava, né, no capítulo anterior, é que ele não conseguia parar um minuto para poder raciocinar, agora ele conseguia pensar. Né? Olha o alívio, agora ele conseguia raciocinar, ele conseguia pensar. Tá, gente? Para quem está chegando, nós estamos estudando o capítulo 3 do livro Nosso Lar, que nós estamos estudando juntos. Né? Recordei então que nunca fixara o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que nolo concede para o caminho eterno da vida. Né? Então, o que acontece? O André Luiz fala que ele nunca parou para prestar atenção no sol. Por quê? Porque estava preocupado com as coisinhas dele. E ali, naquele momento, ele estava vendo o sol de uma maneira diferente. Porque os físicos dizem que o Sol está queimando e um dia vai acabar. Aí esses espíritos compram outros planetas? Não entendi. Tá. O Sol, materialmente falando, ele tem uma duração, assim como o nosso planeta e tudo. Então as estrelas, o Sol é um foco ali de amor. Mas ele tem uma duração definida. Vai chegar um momento que a energia que provém do Sol, que é o hidrogênio que ele queima lá para poder manter, a sua estrutura, vai queimar, vai virar hélio, ele vai passar por transformações lá físicas que a gente não vai entrar aqui porque não tem tempo, apesar que eu gosto de astronomia pra caramba, tá? E o que acontece? O Sol tem princípio, meio e fim, A espiritualidade, quando a estrutura física do Sol, do nosso sistema solar acabar, o que vai acontecer? Vai reciclar, vai criar outros, vai desmanchar e essa energia vai ser transformada em outros ambientes. A espiritualidade vai migrar naturalmente. Os espíritos que criam as estrelas, nós vamos ver que tem milhões, bilhões de estrelas só na nossa galáxia. Então, assim, nesse momento que nós estamos conversando, sóis estão acabando e outros estão nascendo. Assim como mundos estão sendo criados agora, e mundos estão deixando de existir, sem que isso impacte no mundo espiritual. O que vai acontecer é que a espiritualidade vai estar trabalhando isso. O Sol não é eterno, as estrelas não são eternas, mas o amor que sustenta as estrelas, bilhões de anos, trilhões nem tanto, porque trilhões, nem o universo tem trilhões, o nosso universo tem 8 bilhões de anos, 1 trilhão é 1000 bilhões, então, nós estamos, o nosso Sol deve durar aí mais ou menos uns 4 bilhões de anos ainda, pelo que a ciência fala com a gente, nós estamos na meia idade, uma estrela igual ao Sol dura aí 9 bilhões mais ou menos, o nosso está com 4 bilhões e meio, então nós estamos no meio do caminho, tá? Então nosso Sol vai durar um pouquinho ainda, preocupa não, Na hora que ele estiver acabando, nós já vamos estar na condição evolutiva que nós já vamos estar fazendo os nossos próprios Sol em algum lugar aí. Preocupa não, tá? Vamos lá, continuando. Semelhava-me assim ao cego venturoso, que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão. Olha que interessante, O André Luiz estava igual, alguém que era cego e estava vendo pela primeira vez, tipo assim, nossa, Olha o Alan falando, cada segundo surgem 1000 novos sistemas solares no universo, com certeza, tá começando, tá terminando, tá acontecendo, e isso é o fluxo infinito da vida. A matéria tá sempre se renovando, é igual a gente aqui, tem meu corpo aqui, agora mesmo estão nascendo crianças e agora mesmo estão morrendo pessoas, E nós estamos renovando. Enquanto eu estou aqui no meu corpo, ele está sendo útil. No dia que eu morrer, que eu desencarnar, eu vou para o próximo corpo, dando seguimento à minha evolução, e esse corpo aqui vai voltar para a natureza e os elementos dele vão fazer parte de outras coisas. É assim também no macro, as estrelas, os planetas também da mesma forma. Tanto é que o Emmanuel fala que os mundos onde Jesus fez a evolução dele já se perderam na poeira, ou seja, já nem existem mais. Então vamos lá. A essa altura, serviram-me caldinho reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. O André Luiz se alimentou, Ele tomou um caldinho reconfortante, E água, Olha só que interessante, Então ele se alimenta, Lembra que ele comeu lá, bebeu garfo antes, agora está bem melhor, Um caldinho reconfortante, Aquela reduzida porção de líquidos reanimou-me inesperadamente, ou seja, aquela vibração daquele alimento dele, parecia que era muito pouca coisa, mas aquilo deu a ele um ânimo que ele,
não saberia dizer que espécie de sopa era aquela. Se alimentação sedativa, se remédio salutar. Então ele não sabe o que é isso que eu estou comendo aqui. Não sei não, mas que é bom que resolve o problema, resolve. Novas energias amparavam-me a alma, profundas comoções vibravam-me o espírito. Então, tudo aqui no André Luiz, gente, nesse início aqui, é surpresa. O André Luiz está saindo de maravilha para maravilha. Nossa, Claro, você imagina a situação do André Luiz, que estava naquele estado dele deplorável, E ele chega ali no local onde ele vai ser acolhido, ele vai ser respeitado, ele vai ser tratado, ele vai ser cuidado, O próprio ambiente do nosso lar é favorável, à melhora, Existe uma vibração de mudança, de melhora perene no ar ali, Minha maior emoção, todavia, reservara-se para instantes depois. Então ele estava lá. Mal saíra da consoladora surpresa e divina melodia penetrou o quarto adentro, parecendo suave colmeia de som a caminho das esferas superiores. Então ele estava lá, convalescendo na cama, tomando a sopinha dele, quando uma suave melodia, diferente daqui, aqui tem um funk suave aqui, Lá não, uma suave melodia, chega até o André Luiz. Olha só. Como uma colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam-me o coração, e ante o meu olhar indagador, um enfermeiro, que permanecia ao lado, esclareceu bondoso. Então o André Luiz ficou maravilhado. Que música é essa? Que som é esse? É chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos desta colônia de trabalho, consagrada ao Cristo, a ligação direta com as preces da governadoria. Então nesse momento o André Luiz, ele vai, senta aqui, me ajudar aqui nesse estudo. Boa noite. Boa noite. Estamos estudando sobre o mundo espiritual, sobre o mundo espiritual. Então chegou um momento no nosso lar que o André Luiz, ele vai ser informado que o que está acontecendo, aquela harmonia toda, que o nosso lar todo estava reunido para fazer uma prece junto com a governadoria. Olha o ego aqui falando. Fico refletindo a forma amorosa e paciente como o André Luiz foi recebido no nosso lar. Que possamos aprender com os bons espíritos, ainda nesse plano, fazendo bem, cultivando o amor. Com certeza, a hospitalidade, o acolhimento é uma das maiores características. Olha aqui, mandaram para você aqui, quem que escreveu aqui? A espiritualidade, trabalha a gente através do acolhimento. E acolher, amar, é uma forma de você doar algo para alguém. Quando a gente ama, a gente acolhe, a gente recebe, Quando a gente recebe essas crianças que chegam para ser nossos filhos, Quem que mandou você para cá? Foi Jesus? Foi ou não foi? Você queria vir? Sabe não, né? Então, gente, boa noite, aos amigos aí que estão chegando. Nós estamos estudando um livro nosso lá. O que você está precisando? Você quer usar o computador? É isso? Tem um menino aqui. É porque eu estou sentado de um lado aqui, eu estou ocupando o espaço dele. Só um minutinho, tá, gente? Só para eu poder modificar aqui a estrutura aqui, para ele se sentar aqui. Fica à vontade, tá bom? Só não pode fazer barulho. Aqui, ó. Vamos fechar isso aí. Gente, desculpa aí, tá? Mas faz parte, Atender aos nossos pequenos também é importante, Faz parte aí do amor. Então o André Luiz está nesse momento interessantíssimo lá no nosso lar, no qual chega a hora da prece coletiva. Chegado o crepúsculo em nosso lar, e em todos os núcleos desta colônia de trabalho consagrada ao Cristo, a ligação direta com as preces da governadoria. Nós vamos ver onde que o Clarencio está. Olha só. Enquanto a música embalsamava o ambiente, despediu-se atencioso. Agora, fique em paz. Voltarei logo após a oração. Empolgou-me a ansiedade súbita. O André Luiz ficou doidinho para ver o que era aquilo, O cara estava indo, tipo assim, quero também. Eu ia fazer a mesma coisa, Não poderei acompanhar-vos?
Perguntei suplicante. Está ainda muito fraco, esclareceu o gentil. Todavia, caso sinta-se disposto, né? Aquela melodia renovava minhas energias profundas. Levantei-me, vencendo dificuldades, e agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia. Seguindo vacilante, cheguei ao enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Da abóbada cheia de claridade brilhante, pendiam delicadas e flores guirlandas, que subiam do teto à base, formando radiosos símbolos da espiritualidade superior. Então o André Luiz ele vai lá, né, para poder fazer a prece coletiva. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inescindível. Todos os circuncidantes, atentos, pareciam guardar alguma coisa. Contendo a custo numerosas indagações que me ferviam a mente, a curiosidade aí, né? Notei que ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz quase feérica, obedecendo a processos adiantados da televisão. Devia estar vendo uma 4K, né? Na TV 4K ou 8K. Fone não? Se aumentar, não? Não tem problema não. Sim. Né? Obedecendo a processos adiantados de televisão, surgiu o cenário de templo maravilhoso. Sentado em lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto em atitude de pressa, envergando alva túnica de radiações resplandecentes. Esse é o governador do nosso lar, tá, gente? Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-los em respeitoso silêncio. Altamente surpreendido, reparei Clarencio participando da assembleia, entre os que cercavam o velhinho refulgente. Apertei o braço do companheiro amigo e, compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa. Conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições do nosso lar estão orando com o governador por meio da audição e da visão à distância. Olha nós aqui, ó. Audição e visão à distância. Né? Só faltou o governador do nosso lar para a gente poder orar junto com ele, né? Ou seja, o que eles estavam fazendo lá? Eles estavam fazendo uma videoconferência, gente, né? Eles estavam no claro lá, deve ser uma tela lá, né? 4K, né? 8K, 16K, sei lá, né? Qualquer coisa K lá, né? Mas o que eles estavam fazendo no nosso lar? Eles estavam reunidos através de audição e visão à distância. Olha nós aqui, ó. Né? A gente está fazendo estudo aqui agora na Casa Espírita falando do futuro, né? O futuro aí, o nosso lar é o nosso futuro. Quando a espiritualidade trabalha a ideia do nosso lar pra gente, é para poder falar pra gente o que vai ser a humanidade no futuro. Aquela organização que tem no nosso lar, somos nós amanhã. Né? Hoje já estamos chegando aqui, pelo menos a parte da audição e da visão à distância, aqui, ó, a gente aqui. Né? Então nós estamos reunidos, né, à distância, vibrando na mesma sintonia, muito semelhante ao que acontece aqui no nosso lar. Né? Olha que fantástico. Gente, esse livrinho aqui, ó, foi escrito em 1944. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Né? Copyright aqui, ó, 1944 aqui, ó, né, para quem quiser olhar. Visão e televisão à distância. Conferência à distância. Na época que o PlayStation 1 saiu, né? Não, muito depois. Ele tá perguntando se o livro foi escrito na época que o PlayStation 1 saiu. Coitado. Né? Gente, continuando. Onde nós estamos? Tá. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais de sublimado conhecimento, né? Pairava no recinto misteriosas vibrações de paz e alegria, e quando as notas argentinas fizeram um delicioso estacato, desenhou-se ao longe em plano elevado um coração maravilhosamente azul, com estrias douradas. Cariciosa música em seguida respondia aos louvores, pertencente talvez de esferas superiores. Foi aí que abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós. Mas, se fixássemos os miosótis celestiais, conseguíamos detê-los nas mãos. Corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar na fronte, experimentando eu a singular renovação das energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Olha que interessante. Então o André Luiz está lá, né?
E aí reúne-se, né, 72 anciões junto com o governador, né? Até a gente estava estudando isso no grupo, né? Por que são 72 anciões, né? Cada colônia espiritual tem uma organização que é diferente da outra, ou seja, o que tem no nosso lar nem sempre tem nas outras, né? No nosso lar, né, o governo do nosso lar, que na época do André Luiz tinha mais de 1 milhão de espíritos, hoje deve ter bem mais, né? Era feito pelo governador, que é esse espírito que não dá o nome dele em nenhum lugar, em nenhum momento tem-se a identidade do governador do nosso lar, né? Só fala assim, é o governador. E esse governador tinha um grupo de 72 ministros, né? Já que o nosso lar é dividido em 6 ministérios, né? O governador ele era auxiliado por 12 ministros em cada ministério. O número 72, né, é porque na época dos apóstolos, na época de Jesus, na época do Moisés, Israel era governado por 72 anciões, né, que formavam o que o pessoal chamava do Sinédrio. Lembra do Sinédrio? Né? Era composto de 72 anciões. Né? Então a estrutura do nosso lar remete a essa estrutura do judaísmo antigo. Haja vista que os espíritos que formaram o nosso lar são, na sua maioria, os que formaram a colônia, né, no plano espiritual, de origem judaica. Né? E o nosso lar, né, para quem já viu, né, tem um desenho aqui, uma fotinha dele aqui, ó, né, não sei se está dando para ver, a planta baixa do nosso lar tem o formato de uma estrela de Davi, né, que é uma lembrança, né, de um símbolo da religião judaica. Em cada uma das 6 pontas, nós vamos ter um dos ministérios, né, que são 3 ministérios que vão ligar as zonas inferiores, né, que é o regeneração, né, o auxílio, a comunicação, e 3, né, que vão ligar as esferas superiores, que é o esclarecimento, né, a elevação e a união divina. Então nós temos 6 ministérios, cada um dos ministérios tem 12 ministros que são responsáveis. Para a gente entender, né, cada um desses ministérios, dessas regiões, né, tem mais de 100 mil pessoas ali trabalhando. Tá? Então esses 12 são os espíritos que são responsáveis, né, pela estrutura do nosso lar no plano espiritual. Lá se chama ministro, em outros lugares chama-se, tem outros nomes, tá? Eles usam o nome ministro porque, né, é uma escolha deles lá, tá, gente? E como é que é essa estrutura? Quem que são esses governantes? São os espíritos que são mais evoluídos e que amam mais. Né? Hoje nós estamos tendo aqui na minha cidade que tem eleição, aqui em Contagem, né? Mas lá no plano espiritual não tem eleição. Né? No plano espiritual a eleição é íntima, né? Ou seja, o espírito que é amor assume a liderança. Quem tem mais amor, quem tem mais sabedoria é o líder natural incontestável, né? No mundo espiritual, né? O governador do nosso lar, para a gente ter ideia, só ele, que é o segundo governador que tem lá, né? Desde que o nosso lar foi criado, só ele já estava há mais de 200 anos como governador, né? Vai fazer 200 anos que ele é governador do nosso lar, esse espírito que está aqui nessa época, né? Oi, Alan, tudo bem? Então imagine, né? Então eles não tinham muito problema com política, não, né? E aí o André Luiz, o que vai acontecer? O André Luiz vai ver essa prece coletiva, né? E conta que o que acontece para os espíritos que estavam a trabalho, né? Essa vibração, essa visão, né? Aparece um coração iluminado lá, que é a materialização dos pensamentos dos espíritos que estão lá, né? Quem está dentro dos hospitais, dos lugares, igual o André Luiz estava, vai ver através da imagem de distância, da tela lá, né? Do monitor. Quem estava do lado de fora do nosso lar, né, quando a pessoa está lá nos pátios, lá na região externa da colônia, né, vai ver o coração no céu. Vai ver assim, vai olhar e vai ver, né, em cima do prédio da governadoria que fica no meio aqui, ó. Só para a gente poder entender, né, do livro aqui, ó. A governadoria é aqui no meio, ó, tá? Aqui, ó, tá vendo esse formato de, né, que parece um triângulo? Isso é um dos ministérios, tá? Isso aqui, ó, só para a gente ter ideia, tá? Né, tem uma planta que o pessoal desenhou mediunicamente, né? Só esse triângulo aqui, ó, tá? Tem mais de 400 quarteirões. Só esse triângulo aqui, ó, 400 quarteirões, né? E são 6, ó. E isso sem contar as outras estruturas que estão à volta. E aqui no centro, né, tem uma praça gigantesca, que é onde a governadoria do nosso lar, que é onde a prece acontece. Tá vendo que tem uma luz aqui saindo aqui, ó, né? Então qualquer espírito dentro do nosso lar consegue ver esse local. Sim, o nosso lar foi formado por espíritos de origem judaica, né? Tanto é que eles falam no livro, vai falar que são espíritos de origem portuguesa, né?
que vieram da Europa para o Brasil, né? É um espírito de origem judaica, né? Nem duvido que muito espírito aí que foi judeu na época de Jesus estava aqui, tá? Mas, né, a gente não sabe aí, não tem muita informação. Precisaremos de muitas e muitas horas de bônus de trabalho útil para reencarná-los. Claro que cada espírito é um caso. Tomara, vamos trabalhar, a gente pode começar a trabalhar aqui, né? Vamos fazer o bem que a gente der conta, vamos ajudar quem a gente puder, vamos fazer a nossa parte no reino do amor, aí, na manifestação do bem que a gente der conta hoje, né? Que nós já estamos acumulando aí, né? Créditos para o futuro que nos espera. Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave das horas antes. A primeira prece coletiva de nosso lar operava em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma, e pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração, saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, enchera-se de novo de gotas generosas do licor da esperança. Então aqui o André Luiz está falando da questão, né? Vocês imaginam, gente, a mudança de vibração do André Luiz saindo do umbral pesado, umbral grosso, né? E indo, né, para uma colônia espiritual como o nosso lar, onde o equilíbrio estava ali. Nossa, bom demais, né? É impactante. Marcelo, você falou que o nosso lar foi formado por espíritos de origem judaica. Tem observado que as religiões protestantes mais conservadoras possuem alguma semelhança com custos e crenças judaicas. Sim, né? Só que, né, vamos lembrar o seguinte: enquanto algumas religiões, principalmente evangélicas, né, veneram o judaísmo de 3.000 anos atrás, né, esses espíritos que estão no nosso lar, né, já se libertaram de todos esses preconceitos desses rituais. Esses espíritos, eles têm um passado, né, em Israel, né, como muitos de nós têm, né? Então, assim, por exemplo, se eu for analisar a minha história espiritual, eu sei que eu sou um espírito de origem judaica, né? O Liel, que é um grande espírito, ele é um rabino de Israel, ele é um mestre em Israel, né? O Lucas, ele apesar de ser grego, né, aquela coisa toda, ele também tem um pezinho lá na Judéia. O pai dele, né, era grego e a mãe dele era judia, né? Então, assim, nós temos uma história, né? Só da gente ter encarnado no Brasil, gente, nós temos uma história com o povo de Israel, pode ter certeza, tá? Entretanto, né, existem espíritos que estão arraigados, estão agarrados, né, a rituais e a procedimentos que já estão mortos há milênios, né? Então o velho homem judeu lá, com seus preconceitos, com as suas crenças, né, tacanhas, com seu machismo enrustido, né, com a sua vaidade, com a sua arrogância, né, que era muito comum naquela época, isso já acabou nesses espíritos, né? O que esses espíritos guardam são os aprendizados espirituais positivos. Todo aquele conteúdo lá, que inclusive fez com que eles entrassem em atrito com Jesus, já ficou para trás, né? Eles têm, vamos dizer assim, eles têm a herança espiritual positiva daquela vivência, né? Então, assim, o máximo que eles têm é o que? Vamos manter aqui, vamos fazer 72 igual a lá, né? Vamos fazer uma planta que tem o formato da estrela de Davi como homenagem, e só, né? Porque ali a prática é o que? O objetivo do cristão, do cristianismo, né? Você não vai ver o governador do nosso lar recitando lei de Moisés para ninguém, nem falando do Talmud para os outros, né? Eles podem até estudar isso lá se eles acharem interessante, mas não é o objetivo deles, é a caridade do Cristo, né? Então eles passaram por aquela história e foram, né? Por isso Deus escolheu o povo judeu para a limpeza da alma, exemplo, Deus de Moisés e Deus de Jesus. Olha, Deus não escolheu ninguém. Primeiro porque Deus, né, está num nível espiritual que está muito distante de qualquer religião. Deus é o criador multi-universal, está além do universo, né, gente? Então Deus não vem aqui lidar com o povo do planetinha Terra, né? O nosso guia e modelo é Jesus, né? O povo de Israel, o que acontece? O povo de Israel foi escolhido para aquela missão, na verdade foi preparado porque era um grupo de espíritos, né, que estavam mais próximos da ideia de um Deus único. Apesar da ideia do Deus único ser uma ideia toda meio tacanha, meio errônea, né, porque era um Deus, né, o Deus do Antigo Testamento, como era apresentado, né, como eles entendiam, era um Deus egoísta, era um Deus agressivo, era um Deus extremamente caprichoso, né, um Deus que destruiu o mundo e fazia de novo, né, que jogava dilúvio, um Deus que ficava com ciúme, né, então um Deus bem humanizado. Aquilo ali não é Deus, né, gente, é como as pessoas entendiam, né? Mas, né, o que acontece? O princípio espiritual
daquele povo, já era mais fácil para Jesus trabalhar. Já a espiritualidade trabalhou o povo de Israel com a ideia de um Deus único, com a ideia de conceito de um Deus de Pai, né? Aquilo ali já estava, vamos dizer assim, mais encaminhado naquele povo. Né? Seria muito difícil, por exemplo, para Jesus encarnar na Grécia. Né? Jesus chama, sou filho de Deus. Tá? Aí eles iam falar, qual Deus? Né? Porque tem o Hércules, que é filho de Zeus, tem o outro que é filho de Poseidon, tem o outro que é filho do Hades, tem o outro que é filho de Apolo, tem o outro que é filho do Hefesto. Você é filho de qual Deus? Né? Então ia ser uma mistureba. Né? Então Jesus ia ter que explicar um monte de coisa para eles que eles não tinham conceito básico daquilo. Né? Então quando Jesus vem e fala que ele é o filho de Deus, o pessoal já entendeu. Né? No sentido mais amplo, né, gente? O filho de Deus todos nós somos. Tá? E aí o que vai acontecer? Jesus já podia avançar um pouco no conteúdo para eles. Eles já tinham, vamos dizer assim, um beabá básico de espiritualidade em cima do qual Jesus podia trabalhar. Mais fácil. Né? O objetivo do povo de Israel é esse. Tanto é que o povo de Israel pega as tradições espirituais do Egito. Né? Muitos espíritos que estavam em Israel são de origem egípcia. Antes. Né? Então Jesus pega, a espiritualidade pega o conhecimento espiritual do Egito, leva para Israel, trabalha com aquele povo durante quase 1000 anos. Jesus encarna, né? Tem uma dificuldade ainda mesmo assim, e depois Jesus leva o conhecimento do Evangelho para onde? Para Roma, porque de Roma ia difundir para o resto do mundo, né? E mesmo assim, quando foi para Roma, o que aconteceu? Criou-se a instituição da igreja, que deturpou muita coisa, mas a essência ficou, né? Então a espiritualidade ela vai adaptando com o que ela tem. Né? Então as religiões elas não são o ideal espiritual, elas são o que o ser humano daquela época dava conta de filtrar das verdades espirituais. Então o judaísmo, o catolicismo, né, a reforma protestante, né, o ideal deles era ser processos reformistas e transformadores. Mas aí o que acontece? Chega no nosso nível de humanidade, a gente trava a coisa um pouquinho. Né? Tanto é que vocês vão notar que o nosso lar não tem culto religioso organizado. Os espíritos do nosso lar não são espíritas. Tá? Os espíritos, não existe templo no nosso lar, né? Apesar de ter lá o Parque das Águas, lá, né, onde que eles se reúnem, aquela coisa toda, não existe um templo propriamente dito, com altar, com culto, não existe isso no nosso lar. Porque os espíritos que estão no nosso lar já transcenderam dessas coisas, já entendem, né, que o verdadeiro culto é íntimo. Então a colônia inteira é um templo. Mas ao mesmo tempo que a colônia inteira é um templo, você não vai achar no nosso lar objetos de culto. Não tem uma igreja católica no nosso lar. Não tem um centro espírita no nosso lar. Né? É bem interessante a gente pensar, né, que é uma coisa universal e superior. Né? Na verdade, o nosso lar é o quê? Espiritualidade. Né? Mas não religiosidade. Porque a religião já é aquela coisa, né, limitante. Marcelo, eu assisti no início e não estava entendendo porque tinha muitas pessoas que estavam sofrendo. Essas pessoas sofrem tanto por quê? Né? Tô falando do filme? Né? Exatamente, o Edu está falando aqui. Não existe tempo que a espiritualidade não é a religião, com certeza. A religião é um passo anterior da espiritualidade. Né? A religião é um movimento necessário para a gente descobrir no futuro a espiritualidade. Quando a gente chega no nível da espiritualidade, a religião ela vira uma lembrança. Igual está aqui, ó. Ou seja, né, eles lembram do judaísmo, eles têm um respeito, um carinho por aquela época, né, tanto é que eles organizam ali mais ou menos uma estrutura parecida, né, mas é só lembrança. Eles não estão mais presos naquela estrutura. Né, aquilo ali foi um caminho, né, que eles louvam, que eles têm uma saúde, né, que eles têm um respeito, mas você não vai ver os espíritos do nosso lar repetindo as velhas práticas do judaísmo. Você não vai ver lá reunindo o tribunal do Sinédrio para julgar os outros. Né? Então, assim, eles tiraram a essência, né? No início, né, é igual a gente está no início do livro, o Rose, é o André Luiz nas zonas inferiores antes de ser levado para o nosso lar. Quando o André Luiz desencarna, né, ele vai para as zonas inferiores, né, que é onde que a consciência dele estava compatível, e depois ele vai ser resgatado. Né? Já esse capítulo, né, esse capítulo aqui que a gente está lendo hoje, o que está acontecendo aqui? O André Luiz está chegando, nossa, isso aqui são os primeiros 30 minutos do André Luiz no nosso lar. Tá? Então, assim, eu recomendo que se você puder ler o livro, né, a gente está comentando ele toda semana, mas pode trazer todas as suas dúvidas, tá, minha amiga? Né? O filme, ele é bem interessante porque ele foca algumas situações pra gente, né? Mas só que o filme ele tem umas liberdades criativas, uma coisa toda, e quando você lê o livro, né, e a gente estuda, igual a gente está estudando aqui, a gente está lendo o livro todinho, né, nós vamos ler o livro todo, tá, gente? Nós já lemos aqui, né, terminamos aqui o capítulo 3, a leitura, né, cada domingo a gente vai ler um capítulo. Né, a gente vai aprofundar muito nesses conceitos aí, né? Mas fique à vontade de perguntar sempre, tá, minha amiga? Então nós estamos falando aqui, a religiosidade,
né? É importante na nossa trajetória evolutiva? Sim, faz parte. Talvez se o André Luiz fosse uma pessoa mais religiosa, ele teria tido mais facilidade na vida espiritual. Porque ele ia ter um senso de cristianismo, de fé, que ia ajudá-lo, né? Então, a espiritualidade, ela nasce da religiosidade, né? Mas qual que é a diferença de espiritualidade e religiosidade? A religiosidade, ela é o apego à religião, ou seja, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou budista, eu sou evangélico, ou seja, eu só acredito naquilo que está dentro do corpo da minha crença, tá? A espiritualidade já transcende um pouco, né? A pessoa que é espiritualizada, ela olha assim, olha, eu sou espírita, né? Eu vou falar, eu sou espírita, eu acredito na doutrina espírita. Entretanto, eu sei, né, que a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, o judaísmo, o islamismo trouxeram contribuições para a humanidade. Talvez hoje, no momento que eu estou, eu entendo, eu particularmente, que a doutrina espírita avança mais. Ou que a doutrina espírita atende mais as minhas demandas espirituais. Mas de maneira alguma eu vou desrespeitar o que estava no passado. Até porque, né, como espíritos que reencarnam, eu passei pelo judaísmo. Eu rezei no pé das estátuas dos deuses egípcios, dos deuses gregos no passado, né? Então eu tenho um respeito por aquilo, apesar de que eu não vou voltar para aquilo, né? Eu não vou voltar para a Igreja Católica, eu não vou voltar a comungar, ajoelhar no pé do santo, fazer, né? Eu não vou fazer isso mais, porque aquilo ali para mim já não tem mais sentido. Mas eu respeito e entendo que aquilo ali é um caminho de descoberta espiritual do pessoa, né? Quando você começa a perceber isso, você vai olhar, por exemplo, vou olhar para a doutrina espírita. Olha, eu estou aqui na doutrina espírita hoje, né? Mas o que importa de verdade é o Evangelho de Jesus. A doutrina espírita, enquanto ferramenta evolutiva, ela é um instrumento fantástico, né? Ela nos ajuda muito, porque ela tem muito conhecimento, muita informação, essa questão espiritual, né? Mas a doutrina espírita não fala tudo. E tolo seria eu se achasse que dentro do arcabouço da doutrina espírita tem tudo. Então eu vou me permitir aprender com outras religiões, apesar de ter determinado foco, né? Marcelo, eu estive mexendo nos livros do meu filho e vi que ele leu alguns livros com a cabana, o outro foi E Se Eu Quiser Ficar. Ah, tá, eu não conheço. Esse livro A Cabana é um livro famoso, americano, né? Até hoje eu não li esse livro, né? Eu já vejo muita gente falando, eu não li, né? Assim, não me chamou muita atenção. Até uma pessoa me deu o livro, eu não li. Olha que vergonha. A pessoa me deu o livro cheio, né? Mas aí eu acho que foi quando eu paguei a língua do Paulo Estevam, né? Que uma vez eu dei eu emprestei o Paulo Estevam, a pessoa falou assim, esse é o livro da minha vida, o melhor livro do mundo, vai ler aqui. Eu chorava quando eu li o livro, fantástico, Paulo Estevam aqui, ó. Aí eu dei pra uma amiga minha, aí ficou pra mim, assim, não consegui ler a introdução. Na hora que eu entrei na primeira página aqui, achei chato demais, não dei conta de ler nada. Meu mundo caiu. Eu falei assim, quê? O livro mais fantástico de todos, que fala de Jesus, apóstolo, tudo que é de bom que eu amo, você não conseguiu ler? Não tô acreditando, né? Aí a outra me deu A Cabana, eu também não li, não. Peguei, não foi a mesma não, tá, gente? Não foi vingança, não. É porque eu não dei conta, não me interessou, né? Eu li mais, eu prefiro os livros do Tolkien do que esses livros, assim, né? Mas brincadeira, né? Então aqui, voltando nessa questão, né? Que faz essas apartes aí. Então assim, nesse capítulo nós vamos perceber o impacto da mudança de ambiente no André Luiz. Mas essa mudança de ambiente, né? Ela nasce primeiro de uma mudança de intimidade. Quando o André Luiz começou a movimentar sua intimidade em direção do espiritual, ou seja, o desejo do bem apareceu no André Luiz, ele conseguiu ser resgatado. E esse resgate é, acima de tudo, o reflexo da mudança mental dele. Então, espiritualidade, né, quando a gente lê lá, por exemplo, as obras de Kardec, no livro Céu e Inferno, né, os espíritos falam para Kardec, céu e inferno são estados de consciência. No sentido de que o André Luiz no umbral, ele ficou lá enquanto a mente dele estava no inferno. No dia que ele começou o processo de renovação, que ele quis renovar, ele foi retirado do ambiente. E olha que ali ele não mudou ainda não, tá? Nesse início do capítulo 3 aqui que a gente está estudando, o André Luiz aqui ainda é o André Luiz do umbral, com meia hora ninguém transforma não, né? Ele estava ali cheio de, né, estava recebendo ali o quê? Um jato de vibrações, de energias para ele começar o grande enfrentamento da reforma íntima dele, que é o processo que nós vamos acompanhar durante o livro, né? O André Luiz que chega aqui ainda é o André Luiz caprichoso, né? Ele está maravilhado com aquele ambiente, né? Ou seja, ele está no desejo do bem. Por isso que a gente fala muito isso para as pessoas, gente. O que importa é o nosso desejo do bem, né? Porque quando nós desejamos o bem, o que vai acontecer? Nós vamos vibrar em direção do bem. E aí nós vamos favorecer tudo à nossa volta para nos ajudar no nosso processo de renovação, de transformação espiritual. Isso é
fantástico. Isso é extremamente necessário. Isso é o motivo, né, para a gente poder uma obra dessa. É o que aconteceu com o André Luiz. Porque não existe milagre. O André Luiz não virou anjo. Ele não virou um espírito iluminado aqui nesse momento. Né? O André Luiz, ele modificou o direcionamento dele. Assim, agora quer ir por aqui. Né? E aí ele chegou num ambiente, que é um ambiente do nosso lar, que é propício para o crescimento espiritual. E isso acontece com a gente também. Né? Ó, o Lúcio Gomes aí, ó. Beleza, Mal? Né? O Mal tava lá com a gente no nosso estudo, tá aqui, ó. Tamo aí gastando saliva, meu amigo, né? Falando até a garganta doer, não tem problema não, né? Mas assim, o André Luiz, né? Ele vai mostrar pra gente essa grande escolha, porque a nossa escolha de vibrar no bem é fundamental. Então, meus amigos, parem de perder tempo querendo ser perfeitos, né? Ou achando que vocês têm que ser anjo de uma hora para outra. E lembrem, tentem fazer o seu melhor, né? O desejo de ser melhor é o que levou o André Luiz para o nosso lar. O desejo de ser ajudado, né? Ele vai dar um monte de bola fora daqui a pouco. Vocês vão ver. Esse próximo capítulo, né? O André Luiz é um coitado, que ele dá bola fora atrás da outra, né? Ele vai tomar umas daquela espiritualidade, num bom sentido, né? Vai tomar umas... ai... Né? Eu acho que quando eu for pro plano espiritual eu vou ficar caladinho, né? Porque eles pegam tudo que fala e, meu filho, aqui, ó. Ele, né? E olha que ele tenta até manipular um pouquinho ali para ver se ele não fica na esparrela, mas não dá não, porque espiritual lê a mente, né? Então, né? Mas assim, nesse capítulo aqui o que fica é isso: a mudança de direcionamento através da vontade do André Luiz, que ainda não é um espírito superior, tá, gente? O André Luiz aqui, nesse momento aqui, ainda é um espírito umbralino, né? Se alguém espremesse ele aqui, o agredisse aqui, ele ia responder como espírito umbral, não como espírito nosso lar. O André Luiz aqui, ele está no primeiro passo da mudança, que é o desejo de mudar, né? Então ele está maravilhado, ele está sentindo aquilo tudo lindo. É igual a gente quando chega na casa espírita pela primeira vez, tudo é lindo. Nossa, eu quero fazer caridade, eu quero trabalhar, eu quero ajudar, eu quero aprender, tudo tão lindo aqui. Aí na hora que alguém pisa no carro da gente, né? O primeiro que dá uma má resposta, o primeiro que fala um trem que a gente não queria ouvir, aí azeda. Do mesmo jeito que eu entrei cheio de boa vontade, eu largo, né? Então o André Luiz ainda está nesse estágio. O que vai manter o André Luiz no nosso lar chama-se perseverança. Então a perseverança é o segredo, tá bom, meus amigos? Né? Nós estamos terminando aqui, né? Nós temos aí 12 minutos para a gente poder terminar o livro, né? Alguém quer perguntar alguma coisa, alguém quer falar alguma coisa? Nós estamos aqui lendo o capítulo 3 do livro Nosso Lar, né? Acabamos de terminar, né? Termina com a prece coletiva, né? A prece sempre como o instrumento de iluminação, né? E eu queria aproveitar, né, que a gente tem uns minutinhos enquanto ninguém faz pergunta, né? E agradecer a todos que nos ajudaram aí, né, a nossa cesta básica do mês. Ontem nós fizemos a entrega de cesta lá da nossa fraternidade querida Francisco de Assis, né? 86 famílias sendo acolhidas aí com a cesta básica, né? Ainda estamos com uma lista de espera enorme aí, né? Se a gente fosse atender todo mundo, né, nós não temos condição, infelizmente, né? Nós começamos aí, antes da pandemia, a nossa média era 37, 38 famílias acolhidas. Hoje nós estamos com mais de 80, né? Apesar de a gente estar com as atividades paradas, né? Tá com a entrega de cesta. E eu queria agradecer a todas as pessoas que estão nos ajudando, né? Deixa eu só... O que foi? O que é isso? Hand Simulator. É do Arthur. É um simulador de mão. Você brinca com a mão. Se quiser, tenta aí. É os joguinhos que tem. Né? Queria agradecer a todos que nos ajudaram, que colaboraram com a gente nessa difusão e da cesta, do trabalho da casa, né? Dia 19 nós vamos ter a entrega dos presentes do Universo dos Sonhos, que muitas pessoas nos ajudaram. Vamos ter a entrega da cesta de Natal também, né? Nós estamos já na campanha da cesta de Natal, né? Porque a nossa atividade termina, né? E eu queria agradecer muito a todos os companheiros que estão nos ajudando, das mais variadas formas, né? A gente não tem nem como dizer, como expressar gratidão em nome dessas famílias que Jesus mandou pra gente, né? São famílias carentes, famílias difíceis, né? Como todos nós somos, né? Não precisamos ter uma visão romanceada, porque não são, né? Outro dia a família que a gente atendeu me ligou aqui, a moça aqui, para poder reclamar que não foi feijão na cesta dela, né? E me reclamou como se fosse obrigação dar o feijão, né? Mas, né? Nós também somos assim, né? Nós reclamamos da espiritualidade o tempo todo, né? Então, assim, a gente agradece muito a ajuda, né? Nós sabemos aí que a espiritualidade amiga, através de muitas mãos, de muitos olhares, de muitos, né, companheiros estão ajudando, né? Queria agradecer demais, né? Porque somente quem já passou fome sabe, né, gente, o que é sentir, né? Olhar para um filho seu e não ter o que dar para ele de comida, né? Olhar para uma criança pequena, né, às vezes de colo, e não ter dinheiro para comprar um leite,
né? Nós estamos lá com uma das muitas histórias que a gente tem, né? Dividir aqui com vocês aqui nesses minutos finais, né? A semana passada, recebeu uma mocinha, né? A mãe assistida nossa, tem 7 filhos, a mãe, né? Tem 33 anos de idade, se não me engano, mais ou menos isso. E aí a mãe pedindo ajuda para a filha de 17 anos, já tem 2 filhos. Um de 6 meses e um de 1 ano e 4 meses. Isso mesmo, um filho de 6 meses, um filho de 1 ano e 4 meses, a menina de 17 anos. Né? Foi abandonada pelo marido, né? Pelo companheiro, né? Ou seja, engravidou no resguardo, né? Porque né? E ainda os filhos são, como é que fala? É prematuro, né? E essa menina estava lá com essas 2 crianças, uma criança cuidando de 2 crianças, neta dessa outra, né? Que frequenta lá, né? E, né, não tinha nada em casa, não tinha leite, não tinha nada, não tinha, né? Precisando daqueles leites caros, né? Quem tem filho sabe, tipo NAN, aquelas coisas todas, né? E aí o que aconteceu? No dia que a menina ligou pra gente, um companheiro, né, que não vem ao caso falar o nome aí, doou pra gente um determinado valor que deu pra gente comprar as latas do NAN pra dar pra essa criança aí, pra mãe, né? E comprar uns alimentos, umas coisas lá que a gente não tinha, já tinha acabado, né? E Jesus mandou exatamente na mesma hora, né? A gente tava até rindo aqui com a Edneia aqui sobre isso, né? Foi assim, gente, a menina ligou, né? Passou tipo 5. Enquanto ela estava conversando com a Edneia no telefone, a mãe, uma pessoa me mandou uma mensagem falando que ia fazer uma doação para ajudar quem precisasse. Né? Então, assim, a espiritualidade que resolve. Né? A gente só tem que pegar com a mão aqui e passar para frente. Né? E quando a gente conta essas histórias, né, não é para poder assustar ninguém, é para a gente ver que realmente tem muita gente precisando. Né? E eu imagino que perto de vocês aí, né, aqueles que não moram aqui na nossa região, né, que tem muitos aqui que moram, que ajudam tanto, né? Perto de vocês aí, pode saber que tem muita gente precisando. Né? O que vocês podem fazer para ajudar, seja material, ou seja, do ponto de vista da atenção, da conversa, do carinho, façam, meus amigos. Né? As pessoas que chegam até nós, é Jesus que manda. Né? Exatamente, do muitos a gente dá conta. Se cada um de nós fizer um pouquinho onde estiver, nós vamos atender muitas pessoas. Porque o segredo, gente, é dividir. O segredo é a gente se mobilizar. Né? Tem algumas amigas, tipo a Gei, que está fazendo uma campanha também para poder doar algumas cestas básicas. Eu não sei se ela está aqui hoje, né? Mas ela lá no nosso grupo lá está fazendo uma campanha lá para cesta básica. Vamos ajudar, vamos fazer, vamos movimentar, gente. Né? Façam o que o coração de vocês der conta. Né? Muita gente sozinha, muita gente precisando conversar. Doem o seu tempo, doem a sua atenção. Né? Tem um rapazinho aqui querendo falar. Quer falar alguma coisa? A live nunca acaba, não. A live nunca acaba, não. Esse aqui é bom, né? Menino sincero é outra coisa. Não tá tão ruim assim? Não. Hã? Não tá ruim, por quê? Porque a live tá demorando mais ou menos umas 2 horas. É porque eu tava fazendo estudo lá no Francisco de Assis antes. Agora tem um estudo e foi a live. Tá bom? Falta 5 minutos pra acabar. Você já almoçou? Jantou? Uhum. Ah, então tá bom. Criança é ótimo, né? Se ele falar que tá ruim, né? Eu ia acreditar, né? Porque esse aqui não, né? Esse aqui é elogio. Não tem papo na língua, não. Graças a Deus. Que a gente seja como criança um dia. Meus amigos, né? Desculpa aí, gente, essas interrupções, mas fazem parte, né? Faz parte. A gente tá falando aqui de amigos para amigos, né? Nós estamos aqui, né? Nessas vibrações positivas aí. Meus amigos, então a gente termina, né, o estudo aqui do nosso lar. Semana que vem nós vamos para o capítulo 4, durante a semana lá no nosso grupo nós vamos, né, abrir lá para as conversas lá de quem quiser, né, a gente ir conversando sobre o capítulo 4 do livro. E no domingo que vem, se Deus quiser, nós damos continuidade, né, no capítulo 4, né, dessa obra aí. Quem quiser nos ajudar, quem quiser saber das nossas atividades sociais, só me chamar em particular, em privado, né, tem vários amigos aí, né, que sabem do trabalho que a Casa Espírita faz, conhecer, a gente tem site, a casa tem um monte de informações lá, né, CNPJ, tudo bem organizado, né, que é muito importante, mas acima de tudo, né, vamos lembrar que esses são corações, né, corações que devem se unir, né. Meus amigos, né, aqui, ó, vi a Valdegues aqui, né, não esqueça dos seus cartões não, né, a nossa querida amiga que mandou um monte de cartão para os assistidos, minha esposa tá lá preenchendo lá os cartõezinhos, depois eu vou colocar uns aqui para vocês verem, né, cada um doa o que pode, o que tem, né, com muitas ajudas, né, tem aqui a Mila que sempre traz uma doaçãozinha, né, de vez em quando ela bate aqui na porta de casa aqui, né, a Alba, né, tantos amigos que estão aí que ajudam, gente, pode saber, gente, é a ajuda de vocês que mantém o trabalho acontecendo. Né? É um que traz um macarrãozinho, é outro que fala, tem um saco de arroz, tem um saco de feijão, tem uma cesta básica, gente, é isso que mantém o trabalho acontecendo, né? E graças a Deus,
né? Porque não falta amor, né? Não faltam corações aí unidos nesse ideal, nesse trabalho. Meus amigos, muito obrigado. Vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo a espiritualidade amiga, pedindo a Jesus que nos ilumine e nos abençoe, pedindo ao Cristo que fortaleça o nosso ideal de sermos pessoas melhores, que assim como o André Luiz, possamos perceber nas vibrações da prece as energias sutis, amorosas e poderosas que nos levem à melhora, ao bem-estar e à felicidade. Senhor Jesus, permite a cada um de nós que sigamos em frente, aprendendo, amando e, sobretudo, trabalhando no Teu Evangelho. Fica conosco, abençoa cada um dos que estão aqui, escutando as nossas palavras, dividindo as nossas vibrações, abençoa suas famílias, abençoa todos aqueles que vocês amam, todos aqueles que precisam de bênção, de luz, todos nós. Abençoa as famílias acolhidas, abençoa as mãos que entregaram aquelas cestas, abençoa, Senhor, os companheiros que doaram, que tiraram muitas vezes do seu necessário para poder dividir em Teu nome. Todo esse trabalho é feito em Teu nome e por isso só a Você podemos agradecer, Jesus. Muito obrigado, boa noite, fiquemos com Deus. Amém, meus amigos, né? Quarta-feira temos aí o nosso estudo de mediunidade, né? Não esqueçam, né? E sexta-feira nós estamos continuando com as bem-aventuranças. Nós vamos lá para a quarta bem-aventurança, tá bom? Muita paz, muita luz e muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchauzinho.